o fundo, É. tem um professor que usa já. Já usou? Já. Aí eu gostei. No terceiro ano antes de eu entrar de férias que me ensinaram. Olha lá, se jogar, ó. Ah, tá bom. Ai, eu fiquei super empolgado com isso. Gente, bom dia para todos, bom dia para todas. Vou fazer chamada aqui, ó. Hoje é dia 7/08. Ana Clara Caetano. Presente. Ana Clara Couto. Ana Clara Couto. Bom dia. Bom dia. Ana Flávia Arantes. Presente. Ana Júlia. Presente. Augusto. Augusto Nunes. Camila de Castro. Presente. Ana Júlia está presente, gente? Eu viajei aqui e não coloquei. Ah, Tô não, aqui, tá ali. A Camila tá aí. O Carlos Eduardo. Daniel Mendonça. Diogo. Gabriel Carlos. Gabriel de Oliveira. Guilherme Guida. Tá ali. Presente. João Vitor. Júnia. Lívia Chagas. Presente. Hoje é aniversário do seu tio, né? Lívia Ferraz. Presente. Pode falar, Lívia Chagas. Oi? Hoje é aniversário do seu tio, né? Hoje é. Marden Rezende. Marden. Maria Clara. Presente. Maria Eduarda. Presente. Oi, Maria Eduarda. Mariana. Presente. Mariana Lacerda. Mariela. Marina Godin. Presente. Pedro Correia. Presente. Pedro Henrique. Rafael Nascimento. Que Rafael faltou. Que absurdo. Sara Miranda. Presente. Eu acho que porque agora começou Tiago Correia. Presente. Tomás Cassiano. Presente. Ó, o Tomás, hein? Primeira vez. Exclusiva, hein? Vitor Henrique. Vitor Henrique? Nada, né? Vinícius Borges. Vinícius Presente. Borges. Quem mais que entrou depois? Eu já fiz a chamada. Gente, como vocês estão? Tem um tempão que eu não vejo vocês, que a gente não... Ô, amém. O Rafa falou que não entrou, porque o PC dele morreu. Quem? O PC, o computador dele não tá ligando. Achei que alguém da família PC, alguém da família tinha morrido. Aqui, bobeira, mas minha câmera tá me cortando a metade aqui. Aqui, então, primeiro bom dia para todos, né? Para todas. João Vitor chegou aí? João Vitor Pinheiro. Então, Eu demorei para entrar porque eu formatei meu PC, meu computador, aí eu tive que baixar tudo de novo. Tá. Então, como eu estava dizendo para vocês, hoje eu não vou pegar muito pesado no sentido de eu não vou começar matéria nova ainda, vou começar só semana que vem. E eu tinha... bom dia, Rafael. Deixa eu colocar a presença para você aqui. Eu tinha como possibilidade de corrigir e revisar aquilo que nós
nós trabalhamos na última prova. Eu acho que todos os professores fizeram isso. Ai, gente, minha água acabou. Acabou literalmente, acabou até aqui em casa já. Tenho que mandar buscar. Então, o que eu fiz? Como dever, como tarefa, eu coloquei para vocês a mesma prova, tá? Eu já vou fazer correção dela, mas aí você fazer no seu caderno de tarefas, né? A mesma prova, tá? Você vai colocar lá aula do dia tal, primeiro visto do terceiro bimestre, correção da prova. E aí você vai indicar ali as respostas certas. Se você já acertou tudo, eu vi que muita gente, né? Está de parabéns, porque teve umas notas muito boas. Espero que tenha vindo de vocês mesmo, tá? Essas notas. Mas eu fiquei muito feliz, né? Pelas notas. E vamos lá, né? Vamos começar o terceiro bimestre aí. Já está aqui batendo na nossa porta. Agora a gente tem que aprofundar, né? E agora, engraçado que, como a apostila de vocês é uma apostila nova, ela vai entrar com a filosofia moderna aqui. E os filósofos, e o ano passado, o primeiro ano ficava até com a filosofia antiga e a filosofia da Idade Média, né? O medieval. Então, é uma novidade, né? É uma novidade. Por que eu falo que é uma novidade? Porque a gente tem um costume de trabalhar também em outros lugares, né? Com a idade medieval no segundo ano. Na idade moderna no segundo ano. E contemporânea no terceiro. Contemporânea no segundo, filosofia antiga e medieval no primeiro, moderna e contemporânea e alguns pós, né? Modernos no segundo ano e no terceiro ano aquela revisão geral, tá? Por que o professor pôs um fundinho meio cristão ainda, né? Porque nós vamos tratar assuntos meio ligados à questão da Igreja Católica, à Idade Média, à Idade Medieval, na qual Deus, Jesus Cristo, Deus, né? Da pessoa do Christos, do enviado, escolhido por Deus, ele é o centro de todas as coisas, né? Então, antigamente, a gente buscava uma concepção de natureza acerca qual é a natureza da física, qual é a natureza da própria natureza, né? Qual que é a natureza, a origem da própria natureza? Qual é a origem nossa, né? De nós, seres humanos, né? Então, o ser humano ele buscava uma resposta. E a resposta, então, estava clara na Idade Média medieval. A resposta era Deus. Deus era o centro, né? Por isso que então nós temos essa característica teocêntrica, né? Eu tentei fazer uma prova mais tranquila, né? Até às vezes meio que relacionada com algumas questões que nós já tínhamos trabalhado, né? Então eu vou expor ela aqui. Deixa eu compartilhar minha tela. Deixa eu ver onde que ela abriu aqui. Ela abriu não. Abriu, agora ela abriu. Deixa eu expor para vocês. Inclusive, ela está lá no seu HD virtual. Ela está no seu HD virtual. Tá vendo ela aí? Sim, tá dando para ver, Ela está no seu HD virtual, ela está no seu Google Classroom, tá? Coloquei tudo ontem. E eu vou colocar essa aula hoje no YouTube. Depois do YouTube eu jogo ela lá no... Depois do YouTube eu jogo ela lá na plataforma para vocês do HD virtual, tá? Você pode ver que no HD virtual tem desde o primeiro até o último, acho que foram 14 aulas que eu dei virtuais. 14 aulas no ensino remoto, tá? Então tá tudo lá organizadinho dentro das pastas, tá certo? Então se você, caso alguma vez perdeu essa aula, perdeu alguma aula, você pode ir lá e assistir lá, tá certo? Então a prova do primeiro ano, do segundo bimestre, né? O final dela. Então, nós estudamos, né, as duas correntes, né? No primeiro momento eu dei uma explanação do que era o contexto histórico, né, do surgimento da Idade Média, com o surgimento, né, com a vinda de Jesus Cristo. Depois eu expliquei para vocês os 4 períodos, né, da filosofia
da filosofia medieval, que é os padres apostólicos, né, que são os primeiros os padres apologistas, depois a patrística escolástica, depois nós aprofundamos, né, na patrística Santo Agostinho e a escolástica São Tomás de Aquino. Ai, que demais, gente. Ai, então eu vou sofrer aqui. Acabou minha água de tudo. Então, vamos lá. Primeira questão da prova foi uma questão relacionada à filosofia de Tomás de Aquino. Na prova de vocês, lógico, né, nós fizemos aquela opção de trocas não é trocas de questão, mas troca de posição das questões. Mas isso vocês que entendem, é facinho essas coisas, né? Então vamos lá. A primeira questão foi a filosofia de São Tomás de Aquino. Sobre as 5 vias de comprovar a existência de Deus de São Tomás de Aquino, essas 5 vias, elas estão relacionadas à filosofia, praticamente a filosofia de Aristóteles, né? Naquela questão da substância, matéria e forma, né? Ato e potência, tá? Então, segundo São Tomás de Aquino, há 5 vias que mostram a existência de Deus, que comprovam essa existência. Assinale qual das alternativas descreve corretamente essas 5 vias. Então, primeira letra A, os argumentos do primeiro motor, ou, né, da causa eficiente, né? Não, quer dizer, desculpa. Do primeiro motor seria o sobre a primeira causa eficiente, é mais voltada para a questão do movimento. Mas quando fala do primeiro motor, ele está falando de uma causa primeira, né? Uma causa que gerou todas as outras causas, né? Isso mesmo. A causa causante, né? A causa que provoca o surgimento de todas as coisas. Então, o motor imóvel, para Aristóteles, é uma substância, né? É um ser elevado, uma inteligência, né? Como se fosse um nous, né? Uma inteligência, uma força, né? Que não é concebida dessa maneira que a gente pensa que é um homem, que é um senhor barbudo, né? Como a gente tem na visão do Deus cristão, né? Mas é uma força eficiente, né? Que provoca, que causa o movimento de todas as coisas, mas em si ele não se movimenta. Ele provoca, ele é o combustível de todos os seres, né? De todas as substâncias, só que ele não necessita desse combustível, porque ele é, né? Por isso que fala a comparação de primeiro motor. Porque, pensa, o que move, né? O que gera vida. O que gera vida para o meu celular é a bateria dele, mas eu preciso da energia. Então, quem dá a força, né? Quem dá a vida para esse celular? A bateria. Mas a bateria, logicamente, precisa de outra causa, né? Quem dá vida para você? O seu pai e sua mãe. Mas quem dá vida, continua dando vida para você? O seu corpo. Mas seu corpo, então, precisa... agora, gente, estou usando óculos novos, por isso que a tela está ficando azul. Então, existem vários outros elementos que provoca, quer dizer, que continua da força, da vitalidade para o seu corpo. Então, quando ele fala do primeiro motor, ele está falando de uma inteligência, né? De um ser que não precisa de nenhum combustível, né? Ele por si próprio é, tá? Quando ele fala sobre a segunda, né? A segunda causa de comprovação, né? A segunda via de comprovação da existência de Deus, ele fala sobre a causa primeira, eficiente, tá? É eficiente porque é aquilo, né? Primeiro, quando a gente volta para o primeiro motor, a gente fala que existe um ser que é primeiro. Quando a gente fala sobre a primeira causa, aí a gente fala que ele é o ser que movimenta todas as coisas, mas em si não precisa do movimento, tá? Ele é a causa eficiente. Aí você tem que saber o que é eficiente, o que é necessário, né? Aí tem que voltar um pouco da filosofia de Aristóteles. E se você também tiver alguma dúvida, é só você voltar naquela minha videoaula, tá? Sobre o existente necessário,
sobre os graus do ser e sobre sobre o existente necessário, né? Aí nós temos que lembrar do que é contingente e do que é necessário, tá? Eu tinha que até expor a aula aqui de novo para tentar relembrar com vocês. Sobre os graus do ser, nós vamos falar que dentro do universo, cada ser, né, possui um grau tipo, esse aqui serve para isso, esse celular serve para aquilo, eu sirvo para isso, esse papel serve para eu escrever. Então, cada substância presente na realidade existe um grau, né? Só que o próprio Deus, ele é o grau máximo de todos os seres, porque ele é onipotente, ele possui todos os graus de todas as coisas. Quer dizer, nós possuímos alguma coisa, algum grau, sim, mas vem da potencialidade e da divindade desse ser, que nós vemos dele. Mas ele é o ser supremo, tá? Ele é o grau máximo, né? E sobre o fim supremo de todas as coisas, então eu já estou dizendo para vocês que a resposta certa é a letra A. Sobre o fim supremo de todas as coisas, né? Remete muito à pergunta, né? Aquela pergunta das 4 causas de Aristóteles, né? A causa material, a causa eficiente, né? A causa eficiente. Quem é a causa material? Material, né? Material seria a pedra, a argamassa, o cimento. A causa eficiente. Quem é a causa eficiente? Aí ele volta até ali, ó. A primeira causa eficiente. Quem é a causa eficiente da construção? O pedreiro. Quem é a causa eficiente de todas as substâncias? O próprio Deus, né? Aí, aquela parte também, qual é a causa final, né, que Aristóteles coloca? O que é a causa final? A pergunta é, qual a finalidade? Para que serve? Né? Para que serve? E aí, Deus, né, olha lá, sobre o fim supremo de todas as coisas. Então, Deus é a finalidade, né? Quer dizer, ele possui toda a finalidade, nós existimos para uma finalidade, o celular existe para uma finalidade. Então, ele é o ser eficiente que compõe, que dá finalidade no sentido, dá objetivo, dá telos, né? Quer dizer, ele dá um objetivo para cada ser, né? O ser humano, qual o objetivo do ser humano? Qual o objetivo do animal? Qual o objetivo desse celular? Né? Então é ele, embora isso aqui tenha sido criado pelo ser humano, ó, parece até Jesus ali, ter sido criado por uma mão humana, mas também existe uma potencialidade de Deus por trás. Por quê? Porque Deus é o ato puro. Deus é ato puro. E nós somos as potências desse ato, tá? Nós somos um vir a ser deste ato, né? Nós somos uma continuidade deste ato, que é Deus, né? Então, a primeira pergunta seria a resposta letra A, tá? Resposta letra A. E aí, nós temos uma questão 2. E uma questão 2, ela é uma contextualização histórica de um dos períodos dessa filosofia, né? Da filosofia medieval, ou também conhecida como filosofia da Idade Média, né? Questão 2. Organizada racionalmente por volta do século IV, tem seu apogeu no século 6, 7, 8, no século 7 e começo do século século que é 14, né? Eu sou ruim nos algarismos romanos, gente, vocês não têm ideia, tá? Então, organizado racionalmente por volta do não, acho que não é, eu falei errado, né? Século 4 não. Gente do céu, me ajuda aí. Século 11, não? Não, eu sou fudidaço, desculpa. Não tem nem como ser século 4 não. Problema não. Não, século 11, tem seu apogeu no século 3. Ô, gente, lá, mas sou burro, hein? Começa em 1100 e tanto, vai. Não, tem pânico de algarismos romanos. Você tem uma ideia? Eu tenho tanta dificuldade com a matemática, que toda vez que eu vou
que eu vou preparar a aula e aparecem os algarismos romanos, eu tenho que eu sempre colocar minha tabelinha ali, tá? Então, organizada racionalmente por volta do século XI, mas espera aí, a ideia, a filosofia medieval, né? Ela se estrutura quando? Ela se estrutura mesmo racionalmente depois dos apóstolos, né? Por isso que nós falamos que a Igreja Católica, ela, né, a Igreja Cristã Católica, ela tem o seu fundamento primário com Pedro, né, e com seus apóstolos. Depois, a doutrina católica, ela vai ser meio que organizada e fundamentada na filosofia patrística de Santo Agostinho, né? Ali também por volta do século, acho que Agostinho de 300, 400 ou 200, eu não lembro mais ou menos, tá? Então, por 200 depois de Cristo ou 300 depois de Cristo, então a igreja era uma igreja agostiniana, né, com os fundamentos da igreja, com os fundamentos do pensamento de Santo Agostinho, e depois ela começa a se organizar, né, mais ou menos racionalmente, quer dizer, ela começa a ter mais força racional no século XI, né? Lógico, existiam outros padres filósofos, sim. Só que o São Tomás de Aquino foi um dos filósofos mais importantes, mas não só São Tomás de Aquino, mas todo o contexto histórico ali da época. Por quê? Porque neste período, né, com a Renascença Carolíngia, com o imperador Carlos Magno, né, a primeira vez que o ser humano, né, o ser daquela época, vai ter um contato com o conhecimento formal, com o conhecimento das linguagens, com o conhecimento dos ofícios, com o conhecimento das matemáticas, né, que vai ser, então, a formação das escolas, né? Existiam dois tipos de escolas, né? As escolas do Império, né, e as escolas, então, dos abades, né, dos monastérios, né? Depois, com a queda, né, do Carlos Magno, com a morte de Carlos Magno, o que vai acontecer? Então, a igreja que vai ficar, então, com a força das escolas, né? A igreja que vai ter o domínio das escolas, né? Então, vamos lá. Organizado racionalmente por volta do século XI, tem seu apogeu no século XIII e começo do século XIV, época em que inicia sua decadência. Nela, buscou-se uma aliança entre a fé e a razão, que também já tinha acontecido na patrística. Lembrando que nos dois primeiros períodos, como dos padres apostólicos e dos padres apologistas, a fé e a razão elas não se bicavam, né? Razão, filosofia, fé, a crença, né? Elas não se bicavam porque o povo achava que se a gente ficasse muito influenciado pelos pensadores gregos, né? Se a gente comungasse da filosofia grega, né? A filosofia grega ela era uma porta aberta para o pecado, então a gente poderia se extraviar, né? Então, nela, buscou-se uma aliança entre fé e razão, que, quer dizer, buscou consolidar mais essa aliança, né? Porque na patrística já tinha feito essa primeira aliança. Mas, quando as disputas se acirram, quase sempre se apela para o princípio da autoridade, e consistia na recomendação de humildade para consultar os intérpretes autorizados pela Igreja. Ao longo do tempo e de maneira gradativa, o mundo europeu começa a se reestruturar. Uma das grandes contribuições para a filosofia cristã foi a formação do Sacro Império Romano Germânico no início... Nossa Senhora, só tem 10 minutos? Já está no início do século... Ixi, sumiu. Espera aí. No início do século... Agora, alguém me chuta aí para mim. Aí esse é o século aí. O século aí é o século IX, né? Século IX, gente? Acho que sim, acho que sim. No século IX, né, gente? Olha lá, no ano 800, né? Carlos Magno é sagrado imperador pelas mãos do então Papa Leão III, com o intuito de formar um Estado forte e consolidado. Carlos Magno promoveu a Renascença Carolíngia
fato que marcou definitivamente a Idade Média, na intenção de formar pessoas capazes de exercer cargos públicos em funções administrativas, educacionais e culturais do seu império. Carlos Magno busca na Antiguidade Clássica os conhecimentos necessários que permitiam que seu governo fosse realmente consolidado. É porque ele formou as escolas, ele fez as primeiras escolas para formar pessoas para trabalhar no seu império. Tá? Quer dizer, ele queria pessoas capazes, fortes o suficiente, racionalmente, para estruturar o seu império. Né? Então, ele não é um bonzinho que queria passar a educação para todos, não. Ele só queria educação, né? E aí por isso que ele volta à Antiguidade Clássica, volta o conhecimento dos grandes filósofos, e não só dos filósofos, mas de outros cientistas, né, da época, das primeiras filosofias, para ter, então, um império fortificado, né, consolidado. Neste momento, ele percebe que é necessário educar e formar pessoas intelectualmente preparadas para a função do governo. Funda, então, as chamadas escolas palatinas, né, nas quais a filosofia terá uma função determinante. Além de fundar essas escolas, a Renascença carolíngia foi fundamental para organizar o ensino. E aí começa a fundar e formar as primeiras universidades, né, na qual São Tomás de Aquino é o maior representante desta realidade. Também conhecida como, olha para você, nós estamos falando período de formação do conhecimento, período da consolidação do conhecimento, período na qual alguns seres humanos, algumas pessoas vão começar a ter educação. Depois que começam as escolas palatinas, né, que eram financiadas pelo reino, vem as escolas esqueci como chama, abasticais, ou as estão voltadas então para os abades, né? E aí eles então que formam, né, eles são os responsáveis então pela formação mais específica das pessoas. Depois o Império cai, né? O Império cai, vai continuar essas escolas da igreja, né? Então começa a formação do período conhecido também como período da escolástica, letra A, tá? Questão 3, eu não vou ficar me aprofundando muito mais não, porque meu tempo passa muito rápido. Questão 3. Mas alguém lê para mim, que eu tô com a boca seca, meu Deus do céu, e eu não sei quando que eu já vai minha água. É isso, se você quiser, amém. Por favor. Mas nossa principal rota para Deus não é através do domínio do objeto, mas em nós mesmos. Isso acontece porque Deus não é apenas o objeto transcendente, nem apenas o princípio da ordem nos objetos mais próximos, que nos esforçamos para perceber. Tá vendo? Parece que ele está falando que Deus não está tão distante da gente, entendeu? Ó, nossa principal rota para Deus não é através do domínio do objeto, quer dizer, não é como se eu preciso conhecer todas as coisas, dominar tudo para conhecer a Deus. Não é esse Deus distante, né? Deus não está tão distante. Olha como que ele fala. Deus está próximo, né? O que basta? Basta nós esforçarmos para perceber. Então, quer dizer, onde está Deus? Ele está tão próximo da gente que ele está dentro de nós. Continua. Deus é também, e, para nós, primordialmente, o alicerce básico e o princípio subjacente à nossa atividade cognitiva. Além dele ser o começo de todas as coisas, ele é aquele ser, né? Olha lá, o princípio subjacente da nossa atividade cognitiva. É ele que abre os caminhos para a gente conhecer todas as coisas. A possibilidade do ser humano conhecer e entender todas as coisas. Continua. Deus não é apenas o que ansiamos por ver, mas o que capacita o olho que vê. Deus não é apenas o que ansiamos por ver, mas aquele que capacita o olho para ver. Interessante, então, Deus não está distante, Deus está muito próximo, Ele está dentro de nós, né? Ele habita em nós, né? Quando buscamos conhecimento, logo buscamos Deus, né? Por que buscamos Deus? Porque Deus é uma centelha, uma fagulha, uma chama, né, que crepita dentro de nós. Então, quanto mais nós buscamos conhecer as coisas,
E quanto mais nós buscamos a Deus, mais acontece o processo de iluminação. Por quê? Porque Deus vai abrir a possibilidade da mente, da alma humana, para conhecer as coisas. Então, segundo a teoria de Agostinho, segundo a teoria do conhecimento de Agostinho, o lugar em que os seres humanos devem buscar a Deus eu vou buscar a Deus no interior do ser humano. Por quê? Porque Deus habita na alma e no intelecto. Então, onde nós vamos buscar Deus? No interior do ser humano? Pois é ali que ele habita, na sua alma, né? E no seu intelecto, ele abre mais a possibilidade para você conhecer. Nas Sagradas Escrituras, testemunho escrito, não, seria a letra A mesmo, tá? Eu não vou aprofundar muito mais, não, porque... Então, as três foram a letra A, né? Agora que eu percebi. Quer dizer, agora não, né? Ontem, na hora que fui preparar a aula, que eu percebi que... Mas estava misturado lá, então não tem problema. Essa questão aqui, ela poderia ser uma questão mais complicada, né? Porque ela faz uma relação entre Agostinho e entre Platão e Agostinho, mas, assim, para quem dominou um pouco de Platão, conseguiu entender, então. Lê para mim, fazendo favor. A filosofia de Agostinho, 354 a 430. 354 mesmo. Falei 300, 200, não, mas é 300 mesmo. Continua. É estritamente devedora do platonismo cristão milanês. Foi nas traduções de Mário Vitorino que leu os textos de Plotino e Porfírio, cujo espiritualismo devia aproximá-lo do cristianismo. Ouvindo sermões de Ambrósio, influenciados por Plotino, que Agostinho venceu suas últimas resistências de tornar-se cristão. Ele queria se tornar tudo, né? Embora dentro de casa ele tinha exemplo da Santa Marta, que era uma cristã, que era a mãe, embora ainda a fé cristã naquele período não podia ser tão expressamente professada, embora ele vivia no contexto da África, e Agostinho, então, percorre vários lugares, percorre várias religiões, percorre o maniqueísmo, percorre vários mestres para conseguir entender. Entender o quê? Entender esse vazio essencial que ele sentia, né? Ele precisava de um complemento, tá? Uma resposta. E aí ele percebeu que a resposta estava em Deus, né? Esse processo de conversão de Santo Agostinho é muito bonito. Então, ele foi influenciado, então, pelos discursos de Santo Ambrósio, depois o catequizou. Ele foi influenciado pelas como eu posso dizer, por outras religiões. Ele foi influenciado por doutrinas não cristãs e principalmente doutrinas que são consideradas herege, né, uma heresia para a Igreja Católica, né? Então, em relação, né, à diferença entre o pensamento de Platão e o pensamento de Agostinho, né? De Platão e de Agostinho, vamos assinalar a resposta que representa corretamente essas diferenças. Para Agostinho, é possível o ser humano obter o conhecimento verdadeiro, enquanto, para Platão, a verdade a respeito do mundo é inacessível ao ser humano? Não. Para Agostinho, é possível, sim, buscar um conhecimento verdadeiro, só que busca dentro da própria alma. Para Platão, a verdade a respeito do mundo, ela é acessível ao ser humano. Basta o quê? Basta o ser humano buscar conhecimento. Porque quanto mais ele busca conhecimento, mais ele faz reminiscência da alma, tá? Para Platão, a verdadeira realidade encontra-se no mundo das ideias. Sim. Enquanto para Agostinho, não existe nenhuma realidade além do mundo natural em que vivemos. Aí ele corta a possibilidade do céu, né? Da existência de uma vida